Fala aí, gente, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que eu faço para definir as minhas metas anuais, quais foram as minhas metas do ano passado, o que eu cumpri e o que eu não cumpri e quais são as minhas metas para esse ano 2019. Sem dúvidas, qualquer pessoa no fim de cada ano ou no início de cada ano começa a refletir e pensar o que ela precisa melhorar, né? O que a gente fez no ano que passou e o que a gente tem que melhorar, quer melhorar para o próximo ano. E aí a maioria das pessoas define metas, principalmente para dinheiro e para corpo. Eu quero emagrecer, eu vou me dedicar, vou me alimentar melhor, eu vou começar a poupar meu dinheiro, vou sair das dívidas, vou construir investimentos, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso, não consegue chegar no fim do ano e dizer, não, eu realmente cumpri essas metas. Justamente porque a gente peca em dois pontos. O primeiro dos pontos é na hora de definir essas metas, a gente não define da maneira correta, e o segundo ponto é que a gente não tem a persistência, a disciplina necessária para conseguir atingir essas metas. E a técnica que eu uso é um método bem simples e que é muito interessante, é o método SMART, eu já falei para vocês aqui. SMART é uma sigla em inglês que significa que uma meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante e tem que ter um tempo definido. Então a minha meta ela tem que ser, primeira coisa, específica. Quero emagrecer não é uma meta específica, é algo muito vago, né? Então eu tenho que dizer, eu quero emagrecer 5 quilos nesse ano, por exemplo. Tem que ser também uma meta mensurável, eu tenho que conseguir medir esses 5 quilos, né? Nesse caso, eu consigo atingir tanto a especificidade quanto a mensuração, quando eu defino que eu quero emagrecer 5 quilos. Tem que ser algo também relevante, tem que ser algo que me desafie, além de ser, obviamente, atingível. Então tem que ser algo que seja possível, mas algo que não seja fácil, senão a gente não precisa nem definir uma meta, né, gente? E tem que ter um tempo específico, determinado, para isso acontecer. Se a gente não definir um tempo, a gente vai ficar a vida inteira tentando emagrecer, tentando acumular dinheiro, tentando investir no nosso dinheiro e no fim não vai dar em nada. E eu tenho anotadinho aqui todo esse histórico do ano passado e também as metas que eu defini para 2019. No ano passado eu consegui atingir a maioria das minhas metas. A primeira delas era acordar às 5 horas da manhã. Eu comecei ano passado a acordar a esse horário, bem cedo, antes de todo mundo, para eu conseguir me dedicar às minhas tarefas mais importantes logo cedo da manhã. Também eu defini melhorar a alimentação, essa meta não foi definida através do método SMART, ela ficou um pouco mais aberta até porque eu não sabia por onde começar. Então eu comecei a fazer cursos, a estudar, a ir consultar para saber como eu conseguiria melhorar a minha alimentação e eu conseguiria atingir essa. Uma outra meta foi iniciar, dar o start nesses projetos que eu tenho hoje no Instagram, no YouTube, em várias redes sociais a respeito de educação financeira e investimentos, porque antes eu não fazia isso. Eu comecei no finzinho de 2017 e eu consegui atingir isso. Também coloquei uma meta que eu ainda não tinha até junho, um canal no YouTube. O lançamento do canal no YouTube eu tinha definido até junho. Isso eu atingi e tinha definido até o fim do ano também o lançamento de um site ou de um blog, eu não tinha especificado isso perfeitamente e esse eu não cumpri, mas foi lá por agosto ou setembro eu defini não fazer isso e deixar para fazer isso agora em 2019. E por fim, talvez a melhor meta que eu tenha definido foi a de ler um livro por mês no ano passado. Eu consegui atingir isso, só que aos trancos e barrancos. Por que isso? Porque em 2018 eu falhei num quesito. No início de 2018, principalmente, eu não tinha essas metas anotadas na cabeceira da minha cama. Então eu deixo hoje esse caderninho na cabeceira. Todo dia eu levanto e eu olho quais são as minhas metas. E por isso todas as minhas atividades diárias são com base nessas metas aqui. Se a gente não tiver isso claro e bem definido na cabeça e a gente não olhar para isso todo dia, a gente vai acabar procrastinando, fazendo outras coisas nada a ver com nossos objetivos, que nos deem um prazer imediato, ao invés de focar nisso daqui. Então é muito importante a gente estar visualizando isso todo dia. E foi aos trancos e barrancos, porque no dia que eu terminei de ler o livro de dezembro, eu postei no Instagram, quem me segue no Instagram viu lá, eu fui viajar para Santa Catarina, lá na minha cunhada, pra gente passar o ano novo, e eu fui de ônibus, não fui de carro, como geralmente eu vou, porque eu precisava de tempo para ler, para terminar de ler o livro. Então eu li 150 páginas em 29 dias, e eu li 100 páginas, as 100 que faltavam, em 2 dias. Por que isso, né? A gente tem que ter isso aqui muito claro na nossa mente, na nossa visão, para a gente não cair nesses gatilhos. Estava finalizando outros projetos, outros negócios, e aí isso demandou mais tempo do que eu esperava. Mas a gente tem que olhar para isso todo dia para se comprometer. De saúde geral, gostei de 2018, evoluí muito como pessoa, mas tem muito mais por vir agora em 2019. E para as metas de 2019, eu fiz um pouquinho diferente. Eu separei em 3 grandes blocos, que são corpo, mente e bolso. Então minha primeira meta para 2019 é aumentar 6 quilos de massa muscular. Eu vou perder essa carcassinha de grilo e vou aumentar a massa muscular. Minha meta, não uma ideia,
é aumentar 6 quilos de massa muscular, massa magra. Para isso, vem a segunda meta, eu fazer exercícios físicos 5 vezes por semana. Então, das 5 vezes vão ser 3 dias de musculação e 2 dias de aeróbico. E eu tô pensando, provavelmente eu vou migrar para natação, até competi em natação quando eu era adolescente, nem era adolescente ainda, dos meus 8 aos 12 anos, e gosto muito da natação e tô pensando em voltar para natação. Então eu denominei esse projeto como Projeto Aquaman. Se não der, vai ser o Projeto Thor. Essas são as metas relacionadas ao corpo. Agora vem as metas relacionadas à mente. Então o que eu fiz? Eu dobrei a meta de leitura de livros para 2019. Então o meu compromisso agora é ler 2 livros por mês. Pelo menos, se eu conseguir ler mais, beleza. Mas a minha meta hoje é ler 2 livros por mês, o que eu já estou conseguindo fazer agora em janeiro, mas eu quero ler mais porque eu não tinha muito bem definido esse hábito de leitura. Por mais que eu tenha sido incentivado a isso, eu não tinha esse hábito tão forte, eu lia mais sob demanda. Eu queria saber um assunto, eu ia lá e lia sobre aquele assunto. Mas a leitura de livros me fascinou no ano passado e por isso eu dobrei essa meta para 2019. E também uma outra meta é meditar todo dia. Em 2018 eu conheci a meditação e foi algo que foi surpreendente na minha vida, assim. Eu achava que a gente cruzava as pernas e falava mas não, é bem diferente disso. Primeiro eu comecei fazendo exercícios de respiração, a escutar áudios, a fazer meditação guiada e agora eu comecei a fazer meditação em silêncio e isso está me ajudando muito a conquistar tudo aquilo que eu já estou conquistando e também a definir os meus projetos para o futuro. Está me dando muito mais clareza, autoconhecimento, muito interessante, muito importante isso e por isso eu quero me comprometer em meditar todo dia, os 365 dias do ano. E a gente acaba as metas da mente e vai para a meta do bolso, que talvez seja a meta mais audaciosa que eu defini para 2019, que é dobrar, multiplicar por 2 a minha renda. Então, em 2018 eu recebi uma quantidade de dinheiro através do meu trabalho, através de rendas extras, que eu fiz bastante em 2018, e 2019 eu vou, no mínimo, dobrar essa renda. Talvez alguns de vocês estejam pensando que essas minhas metas são fáceis demais, mas muita gente com certeza está pensando que é difícil demais. E como que a gente consegue melhorar esse caminho até o atingimento das metas, né? Eu vejo que são 3 coisas. A primeira delas é estabelecer metas intermediárias. Então, por exemplo, em relação à minha primeira meta de aumentar 6 quilos de massa magra, de músculo, o que eu tenho que fazer? Eu pego esses 6 quilos e divido por 12. Tenho que aumentar meio quilo de massa magra por mês. E aí eu vou consultar, vou pesquisar treinos, vou dar o meu jeito de conquistar isso aí. A mesma coisa acontece com os livros. Se eu tenho que ler 2 livros por mês, eu tenho que ler mais ou menos um livro a cada 15 dias. Claro, tem uns que tem 600, 700 páginas e outros que tem 100 e pouquinhos. Então aí eu vou me regulando mais ou menos pelo número de páginas por dia, mas eu faço um cálculo de uma forma que eu consiga estabelecer a segunda chave para a gente alcançar isso, uma rotina. Então eu tenho que ter uma rotina diária para eu atingir as minhas metas. Quem me acompanha no Instagram sabe que lá no Instagram todo dia eu coloco nos stories a minha rotina matinal, o que eu fiz, o que eu não fiz, por que eu não fiz. Eu já tenho bem estabelecido essa rotina e é só com ela que eu vou ter a terceira chave, que é a disciplina necessária para a gente chegar lá. Então se eu tiver essas metas intermediárias, se eu estabelecer uma rotina para atingir essas metas intermediárias que por consequência vão me levar até minhas metas principais, digamos assim, e eu tiver a disciplina necessária para conseguir fazer essa rotina todo dia e cumprir aquilo ao qual eu me comprometi, não tem erro, eu vou atingir as minhas metas com 100% de certeza. E tem um segredo muito legal também que a gente pode usar, que é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse vídeo. Quando a gente compartilha com outras pessoas as nossas metas, a gente fica muito mais comprometido. Por quê? Porque agora a nossa palavra está em jogo. Eu estou falando contigo, eu estou me comprometendo contigo que essas são as minhas metas e que eu vou atingir isso em 2019. Isso é muito mais forte do que eu ter isso só dentro de mim, não ter nem sequer anotado em algum lugar, nem sequer olhado isso todo dia. É muito mais forte quando a gente escreve, anota, olha isso todo dia e ainda assim compartilha com outras pessoas. Claro, não precisa fazer um canal no YouTube para divulgar suas metas, mas fala para teus amigos, fala para teus familiares que isso vai ficar muito forte. E quem ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque além de eu mostrar minha rotina matinal, eu vou começar a fazer um acompanhamento periódico dessas minhas metas. Eu vou mostrar tudo que eu estou fazendo, como que tá o andamento disso, quais dificuldades que eu tô tendo e alguns segredinhos que eu fui adaptando no meio do caminho para facilitar essa jornada. Então pode me cobrar lá. E agora eu vou ter que fazer um desafio. Pega um papel e uma caneta ou pega uma planilha, abre um documento no Word aí e define pelo menos uma meta para tu atingir em 2019.
que seja específica, mensurável, atingível, relevante com tempo determinado e coloca aqui embaixo nos comentários, te compromete com toda a nossa comunidade do Rota da Riqueza, que isso vai ficar muito mais forte e certamente tu vai ter mais coragem, mais disciplina para conseguir atingir tua meta. Antes de julgar e achar que vai dar certo ou errado, testa isso. Escreve aqui embaixo pelo menos uma meta para 2019, beleza? E se tu realmente curtiu esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação a cada novo vídeo que eu postar. E se tu não gostou desse vídeo, deixa um dislike, coloca ali a mãozinha para baixo, porque eu realmente quero saber que tipo de conteúdo estou te passando. E se tu tiver alguma sugestão de assunto para a gente conversar por aqui, manda também aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em falar sobre algo que seja 100% do teu interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.